Graça e paz, irmãos. Amém? Que Deus, em sua infinita graça, bondade e misericórdia, esteja abençoando a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo de número 30. Deixasse ela aberta aí. 1 Samuel, capítulo de número 30. Acha o texto, deixa a sua Bíblia aberta, que nós vamos nos deleitar na palavra do Senhor nessa noite. Aleluia. Irmãos, tudo que nós vivemos ao nosso redor tem o poder de impactar as nossas vidas. Tudo que a gente vive, todas as situações que estão ao nosso derredor, causam impactos, e muitos desses impactos trazem estragos, ao ponto de fazer com que venhamos estagnar na caminhada da fé, ao ponto de esmorecermos, ao ponto de abalar-nos emocionalmente, entre outras coisas. Tudo que acontece ao nosso redor tem essa capacidade de ter uma ação positiva ou negativa na nossa vida. Isso é fato. E para podermos exemplificar o que eu estou dizendo, eu quero nessa noite falar um pouco de Davi. Em um tempo onde Davi ainda não era o rei coroado, mas ele era um rei ungido por Samuel, lá no capítulo de número 16. E algumas experiências que Davi vivenciou nesse capítulo 30 de 1 Samuel, para que assim nós possamos fazer uma reflexão, nos aprofundar nas Escrituras, para ver aquilo que o Senhor tem para mim e para você nessa noite. 1 Samuel capítulo 30, a partir do verso 1, o texto diz o seguinte: Quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag ao terceiro dia, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até não houver nele mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos filhos e das filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha ministrar o nosso coração nessa noite. Que o Senhor venha falar com cada um dos teus filhos que está neste lugar. Que o nosso coração, ó Deus,
seja um campo fértil, onde a boa semente, que é a tua palavra, possa ser derramada, cultivada e produzir frutos dignos de arrependimento. Senhor, nos abençoe, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, Davi, ele fora um homem muito abençoado por Deus. E esse capítulo 30 de 1 Samuel, nós temos que entender um pouquinho a sua história, o seu contexto. E é importante conhecermos um pouco a história para compreender sobre o texto. E eu amo a história de Israel. Eu amo falar sobre a história do Antigo Testamento. Davi, nesse contexto, como eu disse agora há pouco, ele ainda não era o rei definitivo, o rei coroado, mas ele era um rei ungido. Isso lá em 1 Samuel 16, ele é ungido por Samuel. Já no capítulo 17, Davi, ele soube que o inimigo estava afrontando o povo de Israel, que Golias estava afrontando, e todo Israel e todos os soldados estavam com medo de enfrentar o inimigo. Então Davi, com a graça de Deus, com a unção recebida por Samuel, com o Espírito de Deus, enfrenta aquele gigante, mata-o, decapita aquele gigante. Já a partir do capítulo 18, quando Davi regressa com os soldados, juntamente com Saul, e chega em Jerusalém, as mulheres cantam: Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. E ali o coração de Saul se inflama contra Davi. Entra um ódio terrível no coração de Saul, ao qual começa a perseguir a Davi. E aqui é uma relação familiar, porque agora Davi é genro de Saul. Davi se casa com Mical. E nessa relação começa uma perseguição. A todo custo Saul quer matar Davi. A todo custo Saul quer tirar a vida de Davi, porque ele entendeu que Davi tinha a graça de Deus. Aonde Davi guerreava, Davi lograva êxito. Davi, então, a única alternativa que ele tinha era fugir. Aonde Davi ia, Saul com seus soldados ia atrás. E aí no capítulo 27, Davi, ele vai para o terreno inimigo. Ele vai até Aquis, rei de Gate, o filisteu, e pede abrigo para aquele rei. Então Aquis concede a cidade de Ziclag, aonde Davi vai com as suas 2 mulheres, com seus filhos, com aqueles 600 homens valentes. E ali Davi estabelece a sua morada, que segundo diz o texto, por 1 ano e 4 meses. Aquele lugar não era o lugar final de Davi. Ali não era a morada eterna de Davi. Davi não ficaria morando a vida inteira em Ziclag, mas ali era um lugar passageiro. Agora, os filisteus estariam em um embate, em uma guerra contra Israel. E Davi queria estar nessa guerra. Só que os príncipes dos filisteus chegou até Aquis, o rei de Gate, o rei filisteu, e falou assim: ó rei, eu não acho viável que este Davi,
o renomado Davi, ele esteja nessa batalha. Vai que Davi se volte contra nós iremos perder. Então Aquis, ele se volta para Davi e fala assim: ô Davi, olha, conversando com o pessoal, chegamos a uma conclusão. Volta para Ziclag, volta para a sua casa, volta para a sua família, vá você e seus homens. E agora chegamos no contexto do capítulo 30, quando Davi está chegando na cidade de Ziclag. Irmãos, algumas experiências que Davi vive nessa cidade retrata a nossa vida. Algumas das experiências que ele vivencia em Ziclag retratam o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. E eu quero elencar nesse momento algumas experiências de Davi, o que ele viveu, trazendo para nós nos dias de hoje. E a primeira coisa que Davi vive em Ziclag, ao retornar para sua casa, é que ele vive o dia mau. O texto diz, do versículo 1 ao versículo 3, que ao terceiro dia, quando eles estavam voltando, Davi e os seus homens avistam ao longe a cidade em chamas. Ele avista a cidade pegando fogo. Normalmente, quando os homens, naquele contexto, vinham da guerra para a sua casa, eles esperavam chegar em casa, ver os seus filhos, abraçar os seus filhos, beijar os seus filhos, beijar a sua esposa, receber um abraço carinhoso, se alimentar bem, tomar aquele banho, descansar. Mas nenhum soldado espera que ao chegar de uma guerra, ele encontra outra guerra. Nenhum de nós, quando estamos passando por uma dificuldade em nossa vida, por uma luta em nossa vida, não esperamos que após orar e buscar e Deus abençoar, que passe aquela luta, que de cara vamos enfrentar outra. Ou você espera isso? Eu não espero. Eu espero que quando a luta estiver passando e eu estiver orando e Deus abençoar, que eu venha dar um respiro pelo menos. Mas ninguém ora assim: Senhor, obrigado porque a luta passou, a guerra passou, agora eu estou pronto para enfrentar uma guerra maior. Pode vir, está aqui, pode vir. Ninguém ora assim. Mas todo mundo ora: Senhor, obrigado porque a luta passou, porque eu venci. Glória a Deus. Mas então Davi, do verso 1 ao verso 3, quando ele retorna para o seu lar, ele vê uma visão de caos. Ele e os seus homens, olhando aquela situação, eles veem uma cidade em chamas. Ele vê uma cidade pegando fogo. E quando eles chegam na cidade, o texto diz no verso 2, que os inimigos, que os amalequitas tinham levado cativas as mulheres e todos que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente levaram consigo e foram ao seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. É o caos que Davi estava vivendo. Era o dia mau que Davi estava passando. Davi estava acostumado no campo de batalhas, ver muitas situações, homens mortos, mulheres mortas, amigos mortos, muito sangue. Davi estava acostumado a ver tudo isso. Mas quando ele volta para a sua casa, ele encontra esse cenário que, acredito eu, que o tenha deixado totalmente desorientado. Às vezes estamos acostumados a ver o caos, o dia mau acontecer ao nosso redor na vida de outras pessoas.
E aí nós, como bons cristãos, Senhor, abençoa aquela alma, abençoa o irmão, abençoa que aquela luta passe, que aquela dificuldade passe, Senhor, abençoa fulano de tal, abençoa ciclano, porque ele está passando o dia mal. Mas quando o dia mal chega em nossa vida, qual é a nossa reação? O que nós sentimos, o que passamos, quais são os nossos sentimentos quando o dia mal chega em nossas vidas? Ontem na rede de casais eu falei uma palavrinha chamada resiliência. E aqui nesse texto, Davi, ele é resiliente. A resiliência é a capacidade de superar adversidades, mantendo o equilíbrio. E Davi, nesse contexto, quando ele chega naquele lugar, o texto não vai dizer que Davi, ele ficou totalmente desesperado, que Davi perdeu a razão, que Davi ficou louco. Mas em todo o contexto do capítulo 30, você vai ver Davi como um homem equilibrado. Um homem equilibrado, porque a graça de Deus estava sobre a vida dele. E quando o dia mau chega sobre as nossas vidas, seja na área financeira, na área da saúde, do trabalho, nos relacionamentos, porque, irmãos, o dia mau chega, é inevitável. A vida cristã não é uma vida perfeita, totalmente perfeita. A vida cristã não é um caminho perfeito de rosas. A vida cristã não é um caminho onde em momento algum teremos dificuldade, que tudo vai ser belo, tudo vai ser perfeito. Não. A vida cristã nós teremos muitas e muitas e muitas dificuldades. Mas o que vai fazer a diferença quando o dia mau chegar para mim e para você, é nós termos o equilíbrio, a resiliência, é nós termos a graça de Deus sobre a nossa vida, é nós termos a comunhão com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo, meus irmãos, que nos fortalece. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que nos fortalece quando estamos nos arrastando pelo dia mau. É o Espírito Santo que segura em nossas mãos e caminha conosco dentro do vale. Ziclag, essa cidade que Davi vivia, para nós representa hoje os vales que passamos pela vida. Ziclag representa as dificuldades do nosso cotidiano. E a primeira experiência que Davi tem naquela cidade é de viver o dia mau. Ah, pastor, mas Davi vivia em guerras e era o dia mau. Mas para ele, as batalhas, as guerras era algo normal. Mas quando o negócio chegou dentro da sua casa, o verdadeiro dia mau chegou para Davi. E essa é uma pergunta que eu faço para você nessa noite, para que você venha refletir e venha responder. Quando o dia mau chega para você, qual é a sua atitude? Davi, em todo o contexto do capítulo 30, ele foi um homem equilibrado. Ele foi um homem que transformou os desafios em aprendizado e crescimento pessoal. Davi poderia ter todos os predicativos para dar um chute no balde e dizer para os seus homens: puxa vida, nós estamos lutando, estamos guerreando, nós somos servos do Altíssimo.
Eu fui ungido o rei de Israel lá atrás, mas olha a luta que eu estou vivendo. Eu tenho a unção, eu tenho a graça de Deus, mas olha a dificuldade que eu estou vivendo. Eu vou abrir mão de tudo. Eu vou abrir mão de todas as coisas e parar pelo meio do caminho. É isso que eu disse, que as dificuldades que passamos ao nosso redor têm o impacto de causar estragos, aonde podemos estagnar na caminhada, esmorecer na fé, mexer com nossas emoções, entre outras situações. Tudo isso poderia ter acontecido com Davi, mas Davi era um homem equilibrado e tinha a graça de Deus. Eu não sei qual é a luta que você vive, eu não sei qual que é a Ziklag que você está vivendo, não sei, mas que você busque a Deus, tenha equilíbrio, tenha a graça de Deus sobre a sua vida. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida. Tenha aquilo que está sendo pregado nas quartas-feiras, o fruto do Espírito na sua vida. Se você ler o capítulo 30 todo, você vai falar assim: Davi tinha um fruto do Espírito aqui. Davi aqui teve a mansidão. Davi aqui teve paz. Aqui Davi teve tranquilidade. Porque ele era um homem que tinha a graça de Deus. E quando temos a graça de Deus, tudo é diferente, irmãos. Quando temos a graça de Deus, pode vir as ziglags da vida, pode vir as maiores dificuldades da vida, porque mesmo tendo a graça de Deus sobre a sua, a minha, nossa vida, não impedirá que os problemas cheguem, mas quando eles chegarem, eles serão mais tranquilos de resolver, porque temos a graça do Altíssimo. Então a primeira coisa que Davi vive em Ziklag é o caos, é o dia mau. A segunda coisa que Davi, a segunda experiência que Davi vive em Ziklag é que Davi e seus homens experimentaram amargura de alma e espírito, tendo suas emoções afetadas. Versículo 4 e 5 diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. O texto diz que aqueles homens alçaram a voz, começaram a chorar. Aqueles homens estavam com a sua alma e o seu espírito, as suas emoções afetadas por aquilo que eles enxergaram, por aquilo que eles viram. Davi demonstrou que, mesmo sendo servo do Altíssimo, era homem como qualquer outro, mostrando a sua humanidade, a sua fragilidade. Irmãos, quando passamos por lutas, é normal nós estarmos com a nossa alma amargurada. E amargura de alma é o reflexo de frustrações, de traumas, de situações que trazem desgosto. E chegar numa cidade, ver a cidade queimada, ver os filhos e as mulheres levadas cativas, isso não é um trauma? Não é um desgosto? Não é uma frustração? Claro que é. Davi, por mais que ele fosse o escolhido de Deus, um homem segundo o coração de Deus, ele era um homem normal como eu e você. Não há nenhum demérito que quando eu passe pelo dia mau, eu chore,
eu me sinta um pouco para baixo, eu me sinta deprimido. São as nossas emoções, irmãos. Somos seres humanos, passivos de sentimentos. Nós temos emoções. Nós não somos um pedaço de gelo frio, não. Nós temos emoções. E quando passamos por situações como a que Davi passou, é normal que fiquemos tristes. É normal que às vezes queremos ficar em um canto sem conversar com ninguém. É normal que nós venhamos a chorar. É normal que nós venhamos ficar um pouco debilitado. É normal porque nós somos seres humanos. E Davi, o mesmo Davi que outrora foi ungido rei de Israel, o mesmo Davi que outrora matou a ursa e o leão para defender as ovelhas de seu pai, o mesmo Davi que outrora decapitou o gigante Golias, agora Davi, ele chora feito uma criança. A verdade é, irmãos, que nós não conseguimos ser fortes o tempo todo. Ou será que você consegue ser forte o tempo todo? Você consegue? Quem consegue ser forte o tempo todo? Haja o que houver. Não conseguimos. E aí muitas pessoas olham, mas que isso? O irmão cheio de fé, o irmão que ora, o irmão que prega, o irmão que faz isso. Ah lá, tá lá, cantinho, todo deprimido, não quer receber ninguém, está em pecado. É porque nós somos passíveis de sentimentos, assim como Davi. Irmãos, quando eu estava no pior momento da depressão, eu não queria receber ninguém em casa. Eu não estava em pecado. Eu estava enfermo da alma. Eu não queria receber ninguém. Certo dia, eu falo isso tranquilamente. Chegou o Juca, chegou o irmão Francisco e chegou, foi o Julão. O Julão. E Dani falou assim: amor, tá aí fora o Júlio, o Juca, o Julão. Ah não quero receber não. Manda eles embora para mim. Manda embora. Eu não quero ver ninguém. Eu não estava em pecado, irmãos. Eu só estava enfermo da alma. Eu estava vivendo o meu dia mal. Eu estava angustiado. Eu estava vivendo o dia mal. Eu estava vivendo a amargura de alma e de espírito. Eu estava com as minhas emoções afetadas. Mas eu digo para você que isso é normal acontecer em nossa vida. Não somos super-homens, super-crentes. Nós somos homens e mulheres fadados às falhas, aos erros, aos fracassos. Mas que embora possa vir os erros, as falhas, os fracassos, nós somos pessoas cheias de Deus. Cheias de Deus. Quando Elias estava no fundo de uma caverna, acredito que Elias não queria ver ninguém, conversar com ninguém, mas nem por isso apagou tudo aquilo que Elias fez. Não apagou os feitos que Deus usou Elias para fazer, não apagou. Mas Elias estava vivendo dias de amargura de alma. E essa foi a segunda experiência que Davi ele teve quando chega a Ziclag. Ali Davi demonstra toda a sua humanidade. E mesmo assim no texto, você não vai ver que Davi, ele ficou descontrolado, que Davi perdeu a razão. Mais uma vez não, porque Davi era um homem que tinha a graça de Deus sobre a sua vida. Eu estou batendo
que nós precisamos, a tecla que nós precisamos ter a graça de Deus sobre a nossa vida, irmãos. Buscamos pela nossa família, buscamos pelas finanças, buscamos pela saúde, buscamos, amém, glória a Deus, e temos que buscar mesmo. Mas não podemos perder o foco principal, que precisamos ter a graça de Deus sobre a nossa vida, para que possamos ser pessoas equilibradas quando entrarmos nas ziglags da vida. Porque elas vêm. Para Davi chegou aqui no capítulo de número 30. Amargura de alma e espírito, emoções afetadas. Talvez quantos de nós que estamos aqui nessa noite, que está nessa situação, está aqui na igreja, louvou, adorou, glória a Deus, um louvor abençoadíssimo, tremendo. Você louvou, você cantou, levantou as mãos para os céus, mas mesmo assim, lá no fundo, tem aquela amargura de alma ainda, pela dificuldade que você está vivendo. Glória a Deus que você está aqui. Glória a Deus que você saiu lá da sua casa, se arrumou e veio para a casa de Deus, buscar a graça de Deus. Glória a Deus pela sua vida. Eu sei, irmãos, que não está fácil para ninguém. Eu sei que a luta, as dificuldades, os problemas da nossa vida estão aí. Que a amargura de alma e de espírito vem, afeta sim as nossas emoções, mas glória a Deus que temos um Deus todo-poderoso que guerreia e peleja pelas nossas vidas. Aleluia. A terceira experiência que Davi teve em Ziclag, ele teve a sua liderança questionada pelos seus próprios fiéis escudeiros. Quanta luta que Davi passou, né, irmãos? Perseguições, guerras, fugir do seu próprio genro, seu próprio sogro, desculpe. Chegar numa cidade onde as mulheres, as crianças, os animais, tudo foi levado pelos inimigos. O que Davi viveu nesse contexto, eu nem imagino. Mas a história de Davi traz lições preciosas para as nossas vidas. O equilíbrio, resiliência, o poder da fé. Lá no versículo de número 6, parte A, depois de tudo aquilo, depois deles chegarem na cidade, ver como estava o caos instaurado, depois deles verem toda aquela situação de estarem com amargura na alma e chorarem profundamente. Agora no verso 6, parte A, o texto diz: Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. Gente, aqueles homens que estavam com Davi, aqueles homens que eram fiéis a ele, soldados, guerreiros, onde Davi estava, eles estavam com Davi. E agora aqueles homens, quando chegam ali, vê aquela situação, eles falam: Davi, olha o que está acontecendo, Davi. Isso são as minhas palavras, uma conjectura que eu faço. Talvez tenha acontecido assim: Davi, você é o culpado, cara. Você é o culpado. As nossas mulheres foram raptadas, os nossos filhos foram levados, as nossas casas foram queimadas. Você é o culpado, Davi. E o povo queria apedrejá-lo. Davi, nesse momento, irmãos,
ele poderia muito bem ter respondido à altura. Davi poderia ter falado assim: mas peraí, se eu estava no campo de batalha, eu estava com vocês lá. Não teria como eu estar aqui e vencer os inimigos. Davi poderia ter respondido. Mas aqui eu enxergo Davi, mais uma vez, equilíbrio, atitude de um verdadeiro servo. Eles começaram a questionar Davi, queriam apedrejá-lo. Todos estavam angustiados por causa dos seus filhos e de suas mulheres. Mas aqui Davi, ele não murmura contra o Senhor. Davi poderia falar assim: Senhor, o que eu vou fazer agora, Senhor? Eles estão falando me apedrejar, Deus. Senhor, eu estava no campo de batalha junto com eles, eu sou o teu servo, agora eles estão falando me apedrejar. Que Deus é o Senhor que deixa isso acontecer comigo? Davi poderia ter murmurado contra o Senhor. Ele não reclama contra Deus, não murmura contra Deus. Também Davi poderia ter murmurado e reclamado com seus companheiros de batalha. Mas o texto não diz que Davi reclamou. O texto não diz que Davi murmurou contra os seus amigos. Davi mostra empatia por aqueles homens, porque Davi era um homem diferente. Davi era um líder. E o líder não pode responder na mesma altura que um liderado. Às vezes o liderado chega falando, esbravejando, gritando, é isso, aquilo, outro, pisando em salto alto. E se o líder responder na mesma altura, ele não terá liderados. E isso tanto faz ser um líder na igreja, um líder no seu trabalho. Se no seu trabalho você é líder de uma equipe, e os seus liderados chegam reclamando, pisando duro, falando, gritando, e você vai na mesma altura que eles, você perde o respeito deles. Serão pessoas que sempre irão querer ver o seu mal, irão sempre querer puxar a sua rasteira. Mas Davi, ele age com empatia. Davi, ele procura a unidade do grupo e não a divisão. Pois, conforme diz a Escritura, em Mateus 12, 25, que um reino dividido, ele o quê? Jamais subsistirá. E Davi era um homem que pensava. Davi usava sua massa cefálica, pensava, mas peraí, eu tenho esses 600 homens aqui. As nossas mulheres e filhos foram levadas cativas. As nossas casas pegaram fogo e eu vou brigar com os meus homens? Não. Sabedoria. Davi, ele foi um homem sábio, demonstrando equilíbrio por causa da graça de Deus. Irmãos, o líder, ele pode acertar tudo em 365 dias. Mas se ele errar uma vez, as pedras serão lançadas. E tudo aquilo que ele fez para trás, de bom, de acerto, será passado uma borracha e apagado, porque ele errou uma vez. Quantas vezes, irmãos, nós, como líderes, dentro da nossa casa, quando eu falo de liderança, eu não falo apenas de liderança pastoral, de ministério de igreja, porque cada um de nós somos líderes, irmãos. Você é líder, luz dentro da sua casa. É você que ora pela sua família. É você que paga um preço. Você é um líder dentro da sua casa, embora as pessoas que estão lá, que não querem saber de Deus, não reconheçam isso. Mas mesmo assim, você paga um preço, você ora, e muitas vezes recebe deles caçoando de você. Já vai para a igreja, né?
já vai dar dinheiro para o pastor, lá vai o crentinho. Mas mesmo assim, nós continuamos a orar pela nossa família, porque nós somos líderes dentro da nossa casa. E aí você pode orar, buscar, tudo caminhando bem, tudo certinho, mas no primeiro erro, na primeira tropeçada, já vem os apontamentos. Você não disse que é crente? Hã? E aí? Olha o que você fez. Você xingou? Aí? Que crente é esse? Hã? Na primeira deslize, as pedradas vêm, irmãos. Mas quando as pedradas vierem, lembra de Davi? Que Davi não murmurou, não reclamou. Davi não reclamou dos seus companheiros, mas mostrou por eles empatia, porque isso é uma característica do líder. Ele é empático, tem empatia pelos seus liderados. Davi, ele foi questionado pelos seus homens, teve a sua liderança questionada dentro de Ziclag. A cabeça de Davi estava vivendo um turbilhão, assim como a minha e a sua vive um turbilhão muitas e muitas vezes, irmãos. Se nós parássemos aqui e viéssemos para esse banco para conversar um a um, vem cá, meu irmão, senta aqui, vamos conversar. E aí, como está a sua vida? Me conta. Ah, pastor, minha vida está assim, assim, assado. Meu irmão, nem te conto a minha. É, pastor, a minha também está um problema. Amém, mas vamos orar. Vem outro, irmão. Como está a sua vida, minha irmã? Pastor, nem te conto. Nossa, está daquele jeito. Nós estamos vivendo dias difíceis. Todos nós. Não tem aquele que fala: ah, pastor, está mil maravilha, está sobrando saúde, está sobrando dinheiro, glória a Deus, está sobrando tudo. Mas com quem você para em conversa, você vai ouvir: pastor, estou passando por uma grande luta no meu casamento, estou passando por uma grande luta nas minhas finanças, estou passando por uma grande luta na minha saúde. Pastor, estou passando por uma luta nessa área, o negócio não está fácil. Talvez estava assim a cabeça de Davi naquele contexto. Dentro da cidade de Ziclag, Davi, ele encontra o caos, encontra o dia mau, ele encontra a amargura de alma e espírito. Davi encontra o confronto da sua liderança. Quando passamos por Ziclag, que são os vales e desertos da vida, nós passamos por tudo isso, enfrentamos tudo isso, mas também dentro de Ziclag há uma boa notícia. Dentro de Ziclag, passando por Ziclag, Davi busca e encontra Deus. No verso 6, parte B, o texto diz: a alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e de suas filhas. Mas Davi o quê? Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Outras traduções dizem que Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Irmãos, a tendência de quando a pessoa que não está bem espiritualmente passar pelos desertos e pelas Ziclags da vida, que são essas dificuldades, a tendência é ela virar as costas, é parar de buscar, parar de vir à igreja. A tendência é a pessoa sumir do mapa. Ah não, quando tiver melhor eu volto. Some, abandona ao Senhor.
Mas Davi, mesmo vivenciando, experimentando tudo aquilo dentro dessa cidade, depois que ele viu todo o caos, depois que ele viu os seus homens confrontando a sua liderança, depois que ele passou por amargura de alma e espírito, Davi não baixou a guarda, mas Davi, o texto diz que Davi, ele se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. E conseguimos fazer isso, reanimar, nos fortalecer no Senhor nosso Deus, quando a graça do Altíssimo está sobre a nossa vida. Mas como que eu vou me fortalecer no Senhor? Quando eu leio essa frase que Davi se fortaleceu, eu entendo que Davi deve ter jejuado, que Davi, ele orou, que Davi buscou mais a Deus em oração, que Davi começou a falar com Deus, buscou de todo o coração. Irmãos, eu sei que tem dias que a vontade não é de orar, que há momentos que a vontade é deitar na cama sem orar, sem falar nada, ou durante o dia orar nada. Eu sei que vem essa vontade, mas briga com a sua vontade, briga. Lá em casa tem a cachorrinha, a Bia, é um poodle, misturado, mestiço, sei lá, tem 7 anos. Quem me deu foi até a Virgínia que me deu essa cachorrinha, né, Júlia? Virgínia me deu essa cachorrinha. E aí, quando eu ponho ração para ela é dócil demais. Eu chamo ela, ela vem, ela deita com as patinhas para cima, a barriguinha. Para quê? Para eu poder passar o pezinho nela, dar carinho nela. Ela gosta de carinho. É uma bênção a Bia. Nossa, um doce de cachorrinha. Desse tamanhozinho. Mas quando eu ponho ali a ração no cantinho dela, é minha amiga, a Bia. Eu desço para a garagem, ela vai atrás de mim, porque ela quer andar de carro comigo. Ela gosta de andar de carro, com a cara na janela, ela adora. Mas quando eu ponho a ração no cantinho e ponho o pé perto da ração, ela vira outra. Ela vem, uau, 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 uau. Se deixar, ela me morde. Não quer saber se é minha amiga, não quer saber se é no banco da frente do carro comigo, com a carinha pela janela, com o vento na cara, não quer saber, ela quer me morder. Assim temos que ser nós, brigar com o nosso eu, brigar com a nossa vontade, brigar para orar. Irmãos, parece algo ilógico, irracional de falar isso, mas temos que brigar para orar às vezes sim, porque se deixar a nossa vontade, o nosso eu, você não ora, eu não oro. Se deixarmos ao bel prazer as minhas vontades, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou orar, eu não vou buscar Deus. Eu vou fazer aquilo que a minha carne quer, deitar numa cama, assistir um filminho, ficar horas e horas e mais horas apenas no celular, e nada de buscar Deus. Então, meus amados irmãos, nós temos que brigar para nos fortalecer no Senhor. Eu imagino que Davi, naquele contexto, a sua alma, o seu espírito, sabe, o seu interior, estaria acusando para ele: Davi não ora, Davi não busca. Olha, Davi, o que você está vivendo. Davi, a sua esposa, as suas esposas, os seus filhos, os seus homens, todos estão contra você. Os seus homens estão querendo te apedrejar. A sua família foi levada cativa, a cidade foi colocada a fogo. Davi não ora não, Davi. E às vezes passamos por isso. As lutas que passamos começam a vir uma guerra interna da carne contra o espírito. Ora não, Júlio. Olha para você ver, ó. Olha a luta que você está passando. Para que você vai orar? Não ora não, não busca não, não se fortaleça no Senhor não, Júlio.
Para, meu amigo, para. Desiste. Para no meio do caminho. A voz interior fala. Porém, dentro de nós, aquilo a que mais você alimentar é o que mais vai se sobressair. Se você alimentar apenas a sua carne, é o mal que vai sobressair. Mas se você alimentar mais o seu espírito, você será mais que vencedor. Mais que vencedor. E Davi, o texto diz que ele se reanimou no Senhor, que ele orou, e depois que ele orou ao Senhor, no verso 7, diz assim: então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi, e consultou Davi ao Senhor: perseguirei eu a essa tropa? Irei alcançá-la? Respondeu-lhe o Senhor: persegue, de certo a alcançarás e libertarás os prisioneiros. Davi se fortaleceu. E depois que ele se fortaleceu, creio eu, através de orar, através de jejuar, através de santificar a sua vida, ele consultou a Deus: Senhor, devo perseguir os inimigos? Devo perseguir aquela tropa? Eu irei alcançá-las. E o Senhor responde: Davi, vai, persegue, porque por certo você vai alcançá-los e vai libertar a todos da prisão. Mas Davi só teve essa resposta de Deus, esse direcionamento de Deus, somente consultou a Deus, porque Davi, ele se fortaleceu no Senhor seu Deus. Se Davi não tivesse buscado esse fortalecimento, nada disso teria acontecido. Eu disse: eu sei que os dias são maus, mas se fortaleça no Senhor. Talvez você está aqui nessa noite e está desanimado. Talvez você chegou aqui nessa noite cabisbaixo, triste. Talvez o seu rosto possa mostrar até uma alegria, mas o seu coração está triste. Triste por tudo aquilo que você está vivendo, por tudo aquilo que você está passando. Mas a palavra de Deus para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, é: se fortaleça. Tenha a graça de Deus sobre a sua vida. A pergunta que eu faço é: qual, afinal, é a Ziklag que você está vivendo hoje? Qual é a maior luta que você está vivendo hoje? Talvez você responda: pastor, minha maior luta hoje é no meu casamento. A maior luta hoje é com meu filho, com a minha filha. A minha maior luta hoje é nas finanças, é o trabalho. A minha maior luta hoje são as relações familiares. Mas eu quero dizer para você que, assim como Ziklag não era o destino final de Davi, Ziklag era apenas passageiro para Davi e seus homens, assim também essa Ziklag que você vive é passageira. Essa dificuldade que você vive não será eterna, meu irmão, mas será passageira. Eu profetizo em nome de Jesus que a Ziklag de sua vida vai passar. A Ziklag representa os dias maus vão passar. Creia nisso, tenha fé, não desanime, não pare no meio do caminho. Faça como Davi, clame, chore, se fortaleça, consulte a Deus em todo o tempo,
erro, para que assim a sua vida ela seja abençoada em nome de Jesus. Glória a Deus!